Sextou! Sexta-feira, sua linda. Fim de semana começou. Hoje tem a festa da Gardênia. Vou tomar um together. Eita ferro! Semana começou. Alô, briga do Bibi. Calma, cara, se controla com isso aí, rapaz. Não faz esse movimento, não. Você não tem mais idade pra isso, cara. Vitória do Malvadão. Festa da Gardênia Cavalcante 0800. Não tomei nem café da manhã, vou levar docinho no bolso, vou levar garrafa pet pra pegar aquele vinho caro da festa da Gardênia, não tô nem aí. Eu vou pegar guardanapo, taça, vou levar tudo pra casa. Gardênia, Marquinhos paga depois. Eu vou lá pro Forte de Copacabana pra não levar nada pra casa, Clebão. É ruim, eu vou fazer vergonha, pô. Pra ficar direitinho, eu fico em casa vendo o Tandã. Beijo, Gagá, mais tarde eu tô aí, hein. Eu, a tia, Flávia Mendes. Né? Essa galera... É dia de vacilar, né? Hoje é dia de vacilar. Bom, sexta-feira, dia de dar aquela atrasada na fogueira pro goleiro, aquela atrasada aqui na virilha, assim, que o goleiro não consegue dominar assim, sabe? Bom, Malvadão venceu, hein? Malvadão venceu do Olímpia, o Olímpia fez uma boa partida, a gente vai falar muito disso, a gente vai falar dos confrontos do final de semana, o Vasco que pega o Grêmio, aquele jogo especial que são mulheres, idosos e PCD, o Fluminense recebe, né? O Palmeiras, no Maracanã, um jogo que o Fluminense pode empatar com o Palmeiras com 31, ou ficar para baixo e o Palmeiras abrir. E o Flamengo vai para Cuiabá para enfrentar o Cuiabá. Falei de Fogão? Não. Não, né? Fogão é o Cruzeiro no Mineirão, vai ser um grande jogo também. Então, final de semana recheado, a gente tem muita coisa para falar. Então, depois dessa malemolência coletiva, vamos botar a enquete na tela e vamos começar o programa. 1-0. O Flamengo ficou devendo no Maracanã? Sim ou não? Ele que tá em tons pastéis, tom sobretom, parece um café com leite da vovó. Boa tarde, Bigode. Tudo bem, Jefferson? Tá preparado pra festa? Sempre, nasci 08, preparado, irmão. nasci preparado. É do lado da sua E é casa, do né? lado da minha casa, tranquilidade, não tem problema de, longe, não tem isso. Vai a não pé, tem. depois pela praia. Aqui Não, vamos cambaleando. Aqui é isso. Vamos ver se a velho. gente chega em casa, né? Vamos O tentar. importante é Vamos chegar tentar. até de manhã. E aí, meu Latera? Fala, meu querido. Tudo bem? Na paz? E Bom aí, dia. Ficou devendo? Bom dia não, boa tarde pra você, boa tarde, GV, boa tarde a todo mundo. Se eu não tivesse visto o jogo, eu acharia que sim. Mas pelas circunstâncias, foi um ótimo resultado pro Flamengo. Ótimo. Poderia ter sido 2? Poderia. Seria melhor? Seria. Mas o Flamengo tem a vantagem. O Flamengo joga por 2 resultados na próxima semana. Eu acho que é isso que tem que ser levado em consideração. E ontem o Flamengo não foi muito bem, muito por conta da formação do Olímpia. Que até mesmo na zona mista o Gerson fala que eles foram surpreendidos pela forma com que o Olímpia entrou em campo. Então 1-0 é uma vitória magra, mas aí eu vou resgatar uma entrevista do André, do Fluminense, no Charla Podcast. Que ele disse, a torcida quer show toda hora. Mas tem momentos que não tem essa possibilidade. O que importa, nesse momento, foi a vitória. E eu acho que ter a vantagem de jogar por 2 resultados na próxima semana já é uma boa vantagem. Muito bem. Meu Latera chegou aqui, tinha cabelo, todo quietinho, agora tá careca não mais, né? Que agora tá crescendo. Doutor Franklin Wilker. Doutor Wilker fez um bom trabalho, agora tem patrocínio de roupa, virou dançarino. É outra pessoa. Agora nós fizemos com o Zé do Zap, é o Atissa. Sou Joe. Boa tarde, meu gato. Boa tarde. Boa Tudo tarde, bem com Bebê, você? tudo bem? E aí, achou que o Mengão ficou devendo? Boa tarde, Bebê. Boa tarde, Tamo junto, Amendo. Latera. Boa tarde a todos. Eu acho que não, o Flamengo não ficou devendo. Eu acho que a formação tática do adversário dificultou a criação do Flamengo. O Flamengo teve mais posse de bola, mais volume de jogo, mas não soube aproveitar isso e transformar esse volume de jogo em situações claríssimas de gol. As poucas chances que o Flamengo teve, o Flamengo não conseguiu botar a bola na rede. Eu poderia ter saído com 2-0, principalmente naquela tabela que o Arrascaeta fez com o Bruno Henrique, que saiu na cara do gol, que ele fez aquela chave que poderia ter saído ali, sem dúvida Ali nenhuma. era Isso, a dificuldade que o Flamengo teve, o Flamengo vai encontrar em outras partidas também. É porque o adversário veio para cá para perder de 1-0 ou empatar o jogo. E ele conseguiu fazer isso dentro do Maracanã. Sabia que o Flamengo era muito forte e não poderia se expor tanto. Foi o que o Olímpia fez. O Olímpia veio para o Maracanã, se defendeu muito bem e trouxe realmente uma dificuldade para o Flamengo. Os caras comemoraram igual a vitória. Mas o Flamengo poderia ter tido melhores atuações de alguns jogadores, sim. Ayrton Lucas não foi bem. Eu acho Everton. que o esquema tático também não facilitou a criação de alguns jogadores. Então, assim, poderia ter modificado, porque assim, com a linha de 5,
em certos momentos, em linha de 4, você precisa ter superioridade pelas laterais, tirar um pouco do campo, do meio campo, né? E o Flamengo não fazia isso. E quando a bola chegava aqui, queria fazer toda hora a bola alçada. Para quem? Para o Gabigol, que não é alto, que ele não tem essa característica. Se tivesse o Pedro e depois, no segundo tempo, que botou o Bruno Henrique, aí sim o Flamengo começou a criar dificuldades para o adversário. Muito bem, a gente vai falar muito de Flamengo, porque o Malvadão venceu o Olímpia pelas oitavas, jogo de ida, e tem uma pequena vantagem. Nosso querido Thiago Carvalho teve lá 6 meses de férias também, né? Ô, rapaz, parabéns. Foi pra Depois Itália, me conta aí como é que faz isso aí. Alemanha, Espanha, Massachusetts, Realengo, Deodoro. E o short dele, como é que é o short? O short dele é mais justo que Deus. Deus é justo, mas o short Mais dele... que o Roberto. Mais que o Roberto. Mais que o Roberto. Vamos ver como é que o Thiago Carvalho conta pra gente a partida de ontem. O assunto da semana estava fora das 4 linhas. Bruno, parabéns pela partida, mas não tem como não citar o assunto da semana, que foi a questão do Pedro. Vocês conversaram sobre isso, teve uma conversa do elenco. Como foi vir a campo hoje? Cara, não cabe eu ficar falando aqui o que aconteceu, todo mundo já sabe. A gente tá junto com o Pedro. A decisão do Flamengo já foi tomada e agora é deixar o que a diretoria, o Flamengo tem a resolver com o Pedro. Acho que tá tudo certo. O Pedro tá treinando, não veio pro jogo hoje, mas tenho certeza que no próximo jogo ele já vai estar relacionado. Falar coisa positiva. Para que falar, tentar criar crise no time? O time também está fechado, porque teve que ser resolto, já se resolveu. Acabei de falar ali, a situação já está resolvida. Vocês já sabem o que aconteceu, não tenho que ficar falando aqui. Vocês já sabem tudo o que aconteceu, já saiu tudo o que foi resolvido, a direção já resolveu e tudo resolvido. As respostas não foram diferentes da de Sampaoli, que deu o caso como encerrado. Eu já me expressei publicamente sobre um hecho. Me expressei publicamente sobre um fato pontual de 2 pessoas. O que Pablo fez foi lamentável, teve que deixar o clube. Sempre que tenho que falar com meus companheiros de trabalho, eu falo da porta para dentro. Então o tema está resolvido. Não tenho nada mais a falar sobre isso. Está dentro, então o tema já está resuelto. Não tenho mais nada que falar sobre isso. Assunto resolvido ou não, Pedro ainda foi a pauta da noite. O atacante sequer foi relacionado pelo clube como forma de punição por não ter aquecido no último jogo. Sendo assim, coube a uma velha dupla construir o placar. É bem verdade que faltou futebol no primeiro tempo. Mesmo com 74% de posse de bola, o Flamengo não conseguiu levar perigo ao gol paraguaio. Ao todo, foram 5 cartões distribuídos e, claro, muitas faltas e jogo parado. A principal chance já aos 45 minutos foi do Olímpia. Gonzalez desviou e a bola explodiu no travessão. Mas a resposta foi perfeita. Mínimos detalhes que fazem o torcedor rubro-negro relembrar 2019. Na volta do intervalo, Gabi procurou o Bruno Henrique, que estava sozinho para balançar a rede. No Gabigol puxou para a canhota, mandou direto, pingado a cabeçada, Bruno Henrique, que lindo, e que lindo! Gol! Muito feliz pelo gol, pela partida da equipe. Fizemos um jogo muito bom. Acho que o jogo foi o que a gente queria. O Fla ainda teve a chance de ampliar. Na melhor oportunidade, o camisa 27 passou a centímetros de assinar o segundo. Os paraguaios ainda assustaram. Fim de jogo, Flamengo 1, Olímpia 0. Resultado que dá aos cariocas o direito de jogar pelo empate na próxima quinta-feira para avançar na busca pelo tetra. Que eu assumi aqui, todas as definições foram fora de casa. Desde que eu assumi, todas as definições foram fora de casa. O grupo teve grandeza para definir. Estou confiante no grupo.
que tem muita experiência, muita hierarquia para enfrentar essas situações. Acho que o jogo de volta no Paraguai vai ser muito difícil, mas estou confiante. Eu acho que o jogo de volta no Paraguai vai ser extremadamente difícil, mas estou muito confiante. A gente fica vendo a coletiva, né, pós-jogo, etc. Pô, gente, eu vou falar genericamente, aí cada um que reflita em casa, né? Pô, tem cada pergunta na coletiva que eu vou te contar uma história pra você, hein? Como diria meu tio. Te contar a história pra você. Pô, mano, tem cada pergunta que eu vou te falar e depois o povo fala assim, ah, sua pergunta aí... Pô, vocês estão de brincadeira. Enfim, fica só a dica só. Aliás, é pra comemorar, porque M-Show tá assistindo o Donos da Bola. Pô, esse é narrador brabo. da Flá TV, nosso parceiro, né? Parceiro. Um beijo pra você, M-Show. Encontrei com ele lá na rampa ontem, ela tava fazendo uma ação lá pro patrocinador. Ele? Ô, Emer-Show, segura que a Copa Sérgio tá chegando aí, meu amigo. Tá com muito, né, M-Show? Não paga o almoço aqui, ó. rapaz. Tá com muito aí, ó. Não paga o almoço. Vamos trazer ele aqui o Vamos dia, trazer, né? pô, a hora que ele quiser. Não, pô. Ele é brabo, porque a ele é direção, brabo. quando a direção liberar, vai, né? deixa. João Lixo vai sair de férias, a gente botar a bateria de escola que chama aqui, a gente bota. Vamos trazer tudo pra cá, vamos botar um jumento, um cavalo, anãozinho dançando, vamos fazer uma zona aqui danada. Igual as festas do Ronaldinho. M-Show, ele me deu uma moral quando eu cheguei na Flá TV, o cara parceiro demais. Parceiro, né? Baita narrador, um cara sensacional como ser humano, entende muito de bola. Ainda não joguei bola com ele, né? Pra saber se ele é ruim, bom. é pra pereba, nada. é pereba. Ele broca, tá? Ele broca. Ele broca, ele é chato. Já show. joguei contra e já joguei com ele. É mesmo? Ele é enjoado, Ele broca Você tem mesmo? marcação nele. Ele broca. Individual. Se você E ele marcar ele brocou? bem, ele te Não, broca. aí não, comigo não. Comigo marcando ele ficou pianinho. Mas se quando você tava no marcando meu ele, time- ele te broca. Não. Não broca. Ele Bom, só e- broca quando eu tô no time dele. Falando em brocadas, mais um de Bruno Henrique. Ontem funcionou a dupla do... Como é que chama aquilo? Fusão. Da Fusão, hein, Bigode? Mais uma vez, hein? Mais uma vez. E é uma jogada que até o Bruno Henrique, depois do jogo, ele fala que já é uma jogada tradicional, todo mundo sabe. É igual o drible do Felipe, do Maestro, que ele Maestro, cortava. Que todo mundo sabia o que ele ia fazer, mas ninguém ninguém pegava. conseguia É pegar. igual a mim, quando chutava pro gol. Todo mundo sabia que ia acontecer gol, mas às vezes não chutava. É a mesma coisa. Mas eu acho que claro que tem toda a importância do jogo, do resultado, da vantagem para a próxima semana, mas eu acho que esse gol do Bruno com a assistência do Gabriel tem toda uma representatividade por trás disso que dá gatilhos ao torcedor do Flamengo, inegavelmente. Um passe do Gabigol, uma cabeçada do Bruno Henrique, no Maracanã, em jogo de Libertadores. Então, eu acho que o torcedor do Flamengo tem mais que comemorar e não se preocupar tanto. Acho que o Flamengo tem totais condições de chegar lá no Paraguai, por exemplo, e vencer de novo. Lá no Paraguai, o Olímpia vai ter que ter uma outra postura. Então, acho que não tem muitos motivos para se preocupar, não, nem para se desesperar. Acho que o Flamengo ontem teve muita dificuldade para furar o bloqueio do Olímpia, sim, no primeiro tempo. Uma linha de 5, como o Atilson falou, mas muitas vezes o atacante pelo lado vinha fechar para fazer uma linha de 6, e aí não adiantava nada o Flamengo ter 5 jogadores na última linha, porque sempre sobrava um marcador. E aí você não conseguia ter os espaços. Mas eu acho que no segundo tempo, para mim, uma mudança que muda a cara do jogo é quando o Gabigol começa a sair da área, como ele já vinha fazendo no primeiro tempo, mas o Bruno Henrique começa a atacar o espaço deixado pelo Gabriel. Que aí você tem um jogador que é alto, que é forte, que sabe cabecear para fazer justamente essa função. E aí o Flamengo começa a ter um pouco mais de mobilidade, começa a achar mais os espaços e aí começa a controlar mais o jogo. No primeiro tempo, achei o Flamengo muito ansioso, o Flamengo pouco inspirado, inclusive para mim a melhor chance do primeiro tempo foi essa. Como é que o Caboclo perde também, né? Porque assim, o Flamengo no primeiro tempo estava ansioso para resolver logo a partida e o gol não saía. E a defesa, né, a postura defensiva do adversário em bloco muito baixo, dificultando realmente a movimentação do Flamengo. Para essa partida, principalmente quando tem essa linha de bloco baixo, com uma linha de 5, às vezes uma linha de 6, ou até mesmo 4 na frente, né? Seria um 5-4-1, o Flamengo deveria aproveitar um pouco mais, botar 2 atacantes para dificultar a presença de 2 zagueiros ali, porque assim, 2 atacantes, com os 2 alas ali, com o extremo ala, com 3 meia por dentro, você vai ter uma linha de 5, com uma linha de 2 na frente, e com ainda os 3 defensores ali, com volante para criar essa situação. E aí o Flamengo poderia flutuar muito dentro dessas 2 linhas, coisa que não aconteceu tanto. E aí aproveitava no mano a mano. E quem seriam os jogadores do mano a mano que fazem o drible?
O Cebolinha não O entrou. próprio Luiz Araújo, né? E o próprio Luiz Araújo são jogadores que conseguem quebrar a linha, principalmente com o drible, buscando o espaço, atacar o espaço. E aí, botando o Bruno Henrique na frente, facilita porque o Bruno Henrique tem a sensação do espaço. Como a gente vê aí nessa tabela, porque assim, tem a genialidade, lógico, do Arrascaeta, que acha o passe, o cara é fenômeno. E assim, por um pouquinho, o Flamengo não sai com 2-0 aí. Foi uma partida muito difícil. O adversário jogou em bloco baixo. O Flamengo tem que se preocupar em uma coisa lá, jogando fora de casa, que eles são muito fortes. Bola parada. Bola parada do adversário. O Arce era muito especialista nisso. E ele trabalha, com certeza, muito esse aspecto, porque realmente o aproveitamento do adversário é buscar uma bola parada, um escanteio e buscar a bola dentro da área, onde o Flamengo sofreu muito nessa partida também. Ô, Bigode, nosso querido Igor Rodrigues, do Sport TV, aquela figura que tá revolucionando lá ele lá no Instagram dele, postou ontem, eu até repostei nos meus stories. Nenhuma contratação que o Flamengo fez nessa janela foi tão importante quanto a volta do Bruno Henrique, porque ele é um jogador muito especial. E assim, a gente viu esse lance que normalmente ele não perde, né, da chapada. Teve essa cabeçada que ele dá uma casquinha que, cara, é difícil de acertar, não foi gol. E o gol dele, assim, acho que ninguém esperava tão cedo o Bruno voltar e jogar nesse nível, que já tá lembrando o Bruno de 2019. Sim, sem dúvida nenhuma. E eu acho que olha isso aí, olha a altura que ele sobe, Flávio. O entrosamento com os demais jogadores, você vê que isso faz diferença. É muito uma coisa distinta. Você contratar, por exemplo, um Luiz Araújo, que está chegando agora, que está conhecendo os caras agora, e você recuperar um Bruno Henrique que já conhece os jogadores, ele sabe a movimentação, o Arrascaeta, a bola do Arrascaeta que ele dá por olha a altura que ele vai, continua falando aí, olha a altura que ele sobe, cara, é um absurdo, olha isso. E outra, ele sobe entre os zagueiros. É a leitura que o Atisson falou do espaço, que ele faz muito bem, mesmo sendo centroavante. Então, o Bruno, além de tudo isso dentro de campo, para mim ele tem uma coisa que são poucos os jogadores que conseguem ter isso. Ele tem uma identidade do Flamengo. O Bruno Henrique tem a cara do Flamengo. O gol dele contra o Grêmio, o Maracanã explodiu na volta dele. E outra, o Bruno Henrique, desde que voltou, a relação dele com a torcida parece que é uma relação mais próxima do que em 2019. Porque desde o primeiro momento que ele foi relacionado, no Maracanã principalmente, a torcida sempre grita o nome dele. Cara, sempre. Na hora do gol dele contra o Grêmio, que é o primeiro depois da volta, cara, foi uma explosão em casa. Pô, a Bebel não sabe nem quem é o cara que fica de preto e de amarelo correndo. Bebel é zero futebol. Mas ela sabe a história do Bruno Henrique, porque em 19 ela viveu a Libertadores e tudo mais, e a lesão, ela escuta a gente falar. Ela falou, é o Bruno Henrique que voltou de lesão, um pouco parou, começou um pouco, que maneira, e foi todo mundo abraçar o Bruno. Cara, é impossível, a gente tá arrepiado demais. É a dopamina, Não é somente o torcedor rubro-negro em si, né, cara? Porque assim, o cara que é apaixonado pelo esporte, que gosta de ver o atleta atuando, o torcedor de outro time que gosta de ver um atleta do nível do Bruno Henrique, ele fica torcendo para a recuperação. E assim, é lógico que ele voltou, a gente estava aqui conversando, né, antes do programa, porque assim, teve vários outros jogadores que tiveram grandes oportunidades, o cara ficou um ano parado praticamente, e quando ele volta, ele vai tendo esse apoio do torcedor, vai tendo o apoio dos seus companheiros, e aí, lógico, dentro da família ele tem um respaldo, e aí ele vai criando aquela autonomia de confiança, e ele vai criando, ele vai acreditando, e aos pouquinhos aí ele vai conseguindo ganhar espaço, e aí volta a ser titular absoluto. Sabe o que é legal de lembrar, Tilson? Quando ele veio pro Flamengo, ele veio de um momento terrível no Santos, que ele quase ficou cego. Ele tomou uma bolada no rosto, que afetou lá, né, alguma parte do globo ocular dele. Ele quase ficou cego, ficou sem jogar um tempão e veio pro Flamengo. Meio desacreditado, e ele arrebenta. Então ele passa por isso de novo. Muita gente falou, não vai ser o mesmo. No primeiro jogo dele, é o que eu falo, que a gente tem que medir as nossas palavras. Tô falando só de imprensa e blogueiro, não, torcedor também. Tá gordinho. não é o mesmo. O joelho não é o mesmo. A fila do perdão tá lá no escadão, onde a gente almoça lá, saindo aqui né? Muito legal. Então, a gente precisa ter um pouco de sensibilidade e fazer o exercício da empatia. Falo na rádio toda hora, vou falar de novo. Mesma coisa que fazem com o Rodrigo Caio. Sabe? O exercício da empatia. Você imagina que você
motoboy não possa mais pilotar uma moto, ou que alguém questione a sua habilidade, que você é médico, não pode mais operar porque está com uma doença neurológica. Então, assim, e o Rodrigo Caio está aí, segundo os médicos ele está 100%, sabe? Virou médico, gente, um pouquinho de empatia, mais amor no coração, não é aula, não é palestra, não é lacração, porra, é isso. Bosta nenhuma. É só empatia com o ser humano, principalmente com o Rodrigo Caio. Que é uma mulher que, pô... É um testemunho, né? Esse cara é um testemunho de Deus, cara. Esse cara aí é impressionante. Não, o Rodrigo não joga há bastante tempo. Você já viu ele fazer bico? Nunca. Nunca, pelo contrário. Nunca. Ontem foi o primeiro a sair lá do Maracanã. Eu tava lá, passou por mim, atendeu todo mundo que tinha que atender. Assina a camisa aqui, assina. Tira a foto aqui, tira. Foi bom você falar isso, que eu quero trazer um ponto. Vamos lá. Foi a enquete de ontem. Sim. Dependendo do resultado, Pedro... Sim. Agora que a gente viu que o Bruno Henrique pode fazer esse cara da área, que o senhor até trouxe a possibilidade, o Atisson, não lembro quem, que ele joga dentro da área, talvez não faça tanto pivô quanto o Pedro. Sim. Eu não sei o que vai acontecer, porque eu não sei se o Pedro vai ser relacionado para domingo. O Gabigol tá fora domingo. Era o jogo do Pedro jogar, o Cuiabá é um time mais fraco que o Flamengo. Óbvio que o Cuiabá vem surpreendendo muita gente, sim. O Davinho fala sempre isso. Foi Palmeiras, foi Corinthians, veio surpreendendo. Mas o Flamengo é melhor que o Cuiabá. Ninguém é maluco de falar o contrário. E se a gente for votar aqui, que ele vai, deram 8-0 lá no Sport TV, todo mundo, a gente vai votar no Flamengo como favorito pro jogo, Davinho. E se você surpreender, a gente vai bater palma e rir das tuas graças, que tu é um fenômeno. Agora, Flávio, tem que resolver essa situação. Atisson tem que resolver essa situação, cara. Não dá. Tem que resolver. Ontem, eu... Mas antes... Não sai daí não que a gente vai ouvir a opinião, porque Igor Dorileu tá lá no lançamento do Museu do Flamengo, mais perto tem foto do Atisson lá, tem do GV também. Igor Dorileu, conta pra gente tudo que tá rolando aí no Museu do Malvadão, Dorileu. Eu sei que você tá feliz de estar aí, que tá correndo um sangue rubro-negro nas suas veias, pelo menos por um dia. Boa tarde. Boa tarde para você, GV, Flávio, Atisson, a todos que estão ligados nos donos da bola. É isso, a gente está aqui na sede da Gávea, onde está sendo inaugurado o novo Museu do Flamengo. Hoje a imprensa e os convidados puderam conhecer e amanhã o museu será aberto ao público. É um espaço muito moderno, GV, 1.200 metros quadrados, com projeções, interatividade, narrações, além, claro, daqueles artigos já tradicionais que compõem o museu, como os troféus do Flamengo e também as camisas históricas. Inclusive tem uma parte do museu que é chamado do Hall dos Mantos, onde tem as 12 camisas escolhidas pela torcida de ídolos do passado e também do presente. E aí tem Bruno Henrique, Gabigol, Adriano, Petkovic, indo até Zico, Júnior, Andrade, enfim. Fiquei procurando a sua ali, GV, mas não achei não. Acho que deu algum problema que a galera não trouxe hoje. Acho que deu algum probleminha, mas eu vou conversar com eles e também do Atisson para botar aqui naquele hall que vai ser atualizado. Até 2025 ele vai ser atualizado, as votações vão acontecer e se chegar um ídolo ali no Flamengo e arrebentar, pode, quem sabe, ter a camisa exposta ali, mas vai ter que desbancar uma galera boa. Arrascaeta, enfim, muitos ídolos do Flamengo do passado e também atuais. O Museu Moderninho, a empresa que desenvolveu esse museu, também desenvolveu o Museu da Juventus, do Benfica de Portugal, está desenvolvendo o Museu do Botafogo, fez também o Museu do River Plate e do Boca Juniors, enfim, museus famosos mundo afora e agora o Flamengo podendo contar então com essa empresa para desenvolver esse novo Museu do Flamengo que custou 23 milhões de reais, GV. E para o público que quiser visitar a partir de amanhã, o ingresso para adultos custa R$80, com algumas promoções. O museu fica aberto de 10 às 18 horas. Quem quiser, a partir de amanhã, já pode visitar o novo Museu do Flamengo, GV. Igor Dorileu, muito bem, parabéns pelas informações, sempre muito preciso. Tá sentindo a emoção de estar dentro do Flamengo, com certeza tá arrepiado, a dopamina dele tá bombando. Agora o senhor tá com um problema de visão, porque passou aqui nas imagens de apoio, né, a gente teve uma camisa 12. Que, pô, quem é o presidente do banco? Se você fizer uma estatística, a pessoa que mais ficou no banco com a camisa do Flamengo sou eu. Homenagearam o GV com a 12 e o Gabigol aqui. Olha isso o nome, é muito claro. olha o nome ali embaixo. O nome tá ali, ó, Getúlio Vargas. Dá pra ler nitidamente. Igor Dorileu, corneteiro. Eu jurei que eu tinha lido ali Júlio César, mas acho que eu vi errado. É Getúlio Vargas mesmo. É porque tá em árabe, moleque. Obrigado, Dorileu. Tamo junto, irmão. Isso aí vai sair de lá no flamenguista, hein? Vai sair. Eu senti um brilho no olhar do Dorileu de quem tá sendo
Atirson, acometido pelo espírito do malvado. E depois que, né, você Já era. aí, Depois Não que entra pelos poros. aí já esquece. era. Pelos poros aqui. Poros, você sabe, né? Você tá fazendo agora yoga? Eu tô vendo lá. Depois me indica, tá? Que eu tô precisando também dar uma... É bom. João, amenizada. o que você quer, João Lidington? Qual era o debate? Eu não me lembro. Ah, do Pedro. Ah, verdade, que eu fiz do João Kleber. Sexta-feira, gente. Releva, ontem eu tomei um negócio, furei a dieta, aquelas coisas, né? O jogo do Flamengo, 0x0, 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 aqui o litrão. Pá! Aquele amendoim que fica no cantinho com o pregador assim, prendendo, peguei o amendoim, joguei a dieta pra casa do chapéu. Mas vamos voltar pro Pedro. Ele é importante pro Flamengo. Ele é importante, a gente sabe. Mas ele 100%, vocês já falaram essa semana inteira. Pro jogo de domingo, por exemplo, que é um jogo importante porque o Flamengo briga por título no Brasileiro. O Botafogo abriu muito, mas não vai entregar os pontos assim, né? Assim como o Fluminense, Palmeiras, etc. E a gente não sabe até agora. Acho que a nossa primeira ideia vai ser amanhã, quando tiver a lista dos relacionados. Mas acho que vai hoje, pô. Cuiabá é muito longe pra ir na véspera. Não. Tô dizendo, quando sair a lista de relacionados, independente da viagem. Quando o Flamengo divulgar quem vai ser relacionado pro jogo. Entendi. A partir disso aí, a gente vai saber o que... Pelas entrevistas, pelas falas do Sampaoli, ninguém perguntou para ele diretamente sobre o jogo do Cuiabá, contra o Cuiabá. Mas pelo que ele falou, ele disse, Pedro foi punido pela diretoria, foi uma decisão da diretoria, amanhã ele já vai estar conosco normalmente. Perfeito. E eu avalio pelos treinos. Então, dá a entender que se ele treinar bem, ele vai ser relacionado. Se ele treinar bem, ele pode começar jogando. Mas aí a gente vai ter que esperar. Vamos ter que esperar. É normal essa situação em si, né? A punição já foi feita, até os jogadores já mencionaram na fala deles ali após a partida. Agora é só esperar realmente o que vai acontecer em relação à própria relação do Pedro com o próprio treinador. Eu vou quero lá voltar na Sarajane hoje pra entender o que é melhor. Depois você fala pra gente. Getúlio _Vargas no Instagram. Eu vou na Cigana Sarajane hoje, vou ver na Borra de Café, nos Búzios, e vou dizer pra vocês. Boa. Mas vou dizer no Instagram, se não me seguir não vai saber. É isso aí. Bom, segunda-feira tem Leandro Bochecha, o Forrest Gump da bola, que bombou lá no Charla, no Mundo GV. Você se inscreve lá no Mundo GV Betano. Antes de eu trazer pra vocês o recado da Betano, vou ter que falar, porque o Isante tá... mas foi pênalti. Mas foi pênalti. Vamos botar o lance na tela do Davi Luiz, porque o Arce chorou pra caramba também. Chorou tanto como cruzava no Palmeiras e no Grêmio. Chutou, pá. Tem um lance melhor, obviamente, tem um ângulo melhor pra gente avaliar. Começou o chororô. Olha lá, e chororô, os cortes de cabelo feio daquele maluco ali também, umas orelhas, parece um Fusca de porta aberta. Chutou. Pô, o cara com o braço colado. Só faltou botar as duas mãos pra dentro do short aqui no Malaquias. Essa câmera é melhor. Olha lá, a mão tá segurando o Malaquias, a bola... Ele protege. Gui, a mão tava aqui no Malaca. A bola vem, ele mete aqui, pra proteger o Malaca, ele, dá uma virada. Aí quando você vira, naturalmente o seu... Aquele, né? Cara, esse lance, eu tava no estádio, no momento ali, me pareceu muito mal. Depois eu fui ver o replay. O Davi foi muito malandro, muito experiente. Porque se é qualquer outro jogador, já ia abrir o braço. Ele não. Pra mim, ele amplia o espaço com o braço. Ele vai se proteger. Mas ele vai com o corpo e com essa parte, pelo menos aqui... Um belo de um bloqueio, como se fosse voo. Bloqueio. Mas se ele tivesse marcado o pênalti, pra mim não seria nenhum absurdo, não. Exatamente. Porque assim, você vê um pequeno movimento ali para tentar de lado. Foi proteção. Foi proteção, exatamente, para não bater no abdômen, né? Foi isso. Cara, eu lembro que o Valdemar Lemos botava os zagueiros, lembra? Mas ele ficou firme na bola pro cara. Firme, Olha lá. Ele tá segurando o Malaca. Ele solta a mão, mas ele mantém colado. Mas pega aqui, pô. É porque ele mudou, não, assim, tá aqui, vamos lá, tô aqui, mudei de lado, olha lá, o braço faz, não, mas tá colado. Aí, irmão, na moral, olhando agora aqui, parecia uma raquete cheia de tênis, o cara bate de alto assim. Mas não deu! A Conmebol já prejudicou muito nós brasileiros também. Expulsaram o Marcelo. Se bem que a expulsão do Marcelo é outro assunto, a gente vai falar depois. Bom. O Gabigol botando pressão lá. Vambora. Vai vir aqui dentro do Maracanã e vai dar. Pra não marcar o pênalti, pra não vir no VAR. Uma crítica aqui à arbitragem de ontem e a do Botafogo também na quarta-feira. Cara, meu Deus do céu, travando o jogo o tempo inteiro, conversando o tempo inteiro. Quer deixar rolar? Deixa, mas tem falta. Tem falta que tem que marcar.
e não marca. Chegou o momento que você estava esperando. Hoje é dia de Rio na Rede. Quem tá comigo hoje é ele, Thales, o nosso Coringa. Sempre um prazer. Thales, vamos começar falando de um lance que nem o GV, no seu auge, proporcionou. É mesmo? Uma falha de um goleiro no campeonato coreano. Nossa produção foi catar lá no coreanão pra ver essa falha aí. Falha que nem o GV tomou, isso é difícil. Chuta. Olha o tempo da bola. Nossa, aqui. Dá pra ele o relógio. Tempo de bola. Toma aí, e goleirão. depois tropeça. Pega aí. Gol de goleiro vale 2? Tem isso, né? Vale 2? Só no totó. Bom, se fosse que nem no totó, ia valer 2 esse gol aí, né? Gol de goleiro. Gostou, Léo? Eu não gosto. Eu não Tem que gosto. tá ligado. Dorilhão, às vezes, né, quando tudo tá indo bem, parece que o universo trata de botar a gente no nosso lugar. Olha só esse torcedor, ele tava felizão, distraindo, curtindo a vitória do time, cantando, quando de repente... Eita! Toma! Aí foi óculos pro espaço. Quebrou o óculos, olha lá. Você que usa Meu óculos Deus do sabe céu. que... Pô, imagina. Quem fica perto ali tem que ficar ligado. É tipo a NBA. A qualquer momento, um cara de 3 metros pode cair em cima de você, isso meu é amigo. verdade. Quase toda semana tem um lance desse aqui no Rio na Rede, né, Dori? Vai fazer a especialidade da casa. Bom, pisar na bola nunca é bom, né? Mas nessa jogada aqui, ficou ainda mais feio. Vamos entender por quê. Esse cara parece até eu na vida, cara. Tá tomando pancada, não sabe nem de onde tá vindo. Ele caiu em cima da bola, foi tentar levantar, tomou. Minha vida tá em desgraça. Que isso, mano. cara? Pô, Não vou falar, precisei pra coisa desabafar. a produção Tá corta difícil. aí. Dori, sabe qual é o mal do homem? Qual? A soberba. A soberba precede a queda. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Olha esse cara aqui, ele é um meme pronto. Ele virou um meme pronto. Olha isso. Saiu na cara do gol. Tirou o goleiro. Tirou o goleiro, olha lá. Ele comemorou antes, olha. Já sabe o que vai acontecer, né? Vai perder, né? Vai perder, Trave. pô. Faltou seriedade. Não existe isso, Faltou cara. seriedade. Não foi só ele que comemorou não, irmão. Repara bem, ó. Ele vai tirar o goleiro, ele tira o goleiro, ele abre os braços, ó. Olha o companheiro dele aqui, ó. O companheiro dele aqui palma, tá e o goleiro já batendo palma, lamentando. tá comemorando. O goleiro já assim, ó. O goleiro já largou, é gol. Mas a soberba precede a queda. Dito isso, ele ganhou, porque tava 6x3. 6x3. Thales, a gente mostrou aí um centroavante que tirou o goleiro e acabou errando ali na hora de finalizar. Isso. Mas tem uns atacantes que a gente chama de poste, né? Ah, tá paradão lá na frente, esse cara é um poste, não consegue fazer nada. Peter Crouch é um bom exemplo. É um poste, né? É um poste. Cara grandão e tal. Teve um cachorro no final da pelada que parece que levou essa história a sério. Vamos entender por quê. Cachorro? O cachorrinho vem e... Ah, não. Lançou, ainda dá aquela... Ó. Encerra aí tu. Vai. Não, encerra aí tu. Começou? Encerra, pô. Ah, então. encerra você, pô. Ih. Ah, tá bom? Foi? Sensacional, Thales Teixeira e Dorileu. Agora esse negocinho tá parecendo até namorado no início de relacionamento. Desliga você primeiro. Desliga você. Exatamente. Amorzinho. Desliga aí. Amorzinho. Desliga, pô. Desliga você. Desliga, não. Amorzinho. Fofolete. Eu vou dormir, rapaz, você. Dormir, Tô de velho. brincadeira, pô. Encerra o negócio, acabou Rio na Rede. E eu vou pro intervalo, volto já. Fica aí. Rodada de Brasileirão muito importante pro Flusão, pro Vasco, pro Botafogo, pra geral. Objetivos diferentes, mas o foco tá nos 3 pontos e no resultado positivo. Graças a Deus, vamos voltar pro segundo tempo. E o Thales Teixeira preparou uma matéria muito legal mostrando a preparação desse trio carioca. Final de semana muito importante para Fluminense, Vasco e Botafogo no Campeonato Brasileiro. Após o duelo contra o Argentinos Júniors pela Libertadores, o tricolor carioca volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Palmeiras neste sábado às 9 horas da noite no Maracanã, pela 18ª rodada.
Para este jogo, o zagueiro Nino e o volante André estão suspensos por terem tomado o terceiro cartão amarelo na vitória por 1-0 sobre o Santos no último sábado. O substituto mais provável para a zaga é Marlon e para o meio-campo, Martinelli deve ganhar uma nova oportunidade. O técnico Fernando Diniz deve poupar alguns titulares por conta da partida de volta das oitavas de final da Libertadores na próxima terça-feira. Marcelo, que cumprirá a suspensão automática pelo cartão vermelho na competição continental, deve jogar contra o Verdão. Já o Vasco enfrentará o Grêmio no domingo às 16h em São Januário. Na lanterna da competição, com apenas 9 pontos conquistados, a fase não é nada boa. O Vasco tem o pior ataque da competição. Não marca há 7 jogos dentro do Caldeirão, num total de 4 meses. São mais de 600 minutos sem fazer um golzinho sequer dentro de seus domínios. Para tentar mudar essa situação, o Gigante da Colina trouxe reforços para o ataque. O centroavante Pablo Vegetti desembarcou no Rio nesta quinta-feira para se apresentar ao clube. Ele tem 34 anos e é o atual artilheiro do campeonato argentino. Além dele, um velho conhecido da torcida vascaína foi repatriado. Trata-se do atacante Rossi, de 30 anos, que já passou pelo clube em 2019 e agora retorna para tentar ajudar o Vasco a sair dessa situação. Girando a tabela em 180 graus, o cenário do Botafogo é o extremo oposto do Vasco. O Glorioso é o líder isolado do Brasileirão com 43 pontos, 12 a mais que o Flamengo, segundo colocado. Há mais de 2 meses sem saber o que é perder, o Alvinegro terá pela frente nesta rodada o Cruzeiro, também no domingo, às 6h30 no Mineirão. Será que neste final de semana vai ter gol do Tico? Eu quero o gol do Tico, 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 Tico. Hoje tem gol do Tico, 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 Tico. Ó. Já começou, gente? Já começou? Pedrinho, bota essas músicas. Como é que é? Ih, só para amanhã agora? Só para amanhã. Só domingo, só Flávio domingo. Amêndola de manhã aqui lá em Copacabana hoje, ó. Opa! Seguinte, sabe o que a gente está comemorando aqui, falando nesse tom de campeão? A nossa produção é picles e preparou o material para mostrar para vocês que existe uma lei, se chama lei da proporcionalidade, não tem nada a ver com o que eu tô falando, que é uma lei da estatística, tô inventando, tá? Proporcionalidade, estatística, possibilidades, 1000. Bota na tela aí, João Lide, então direto no talo. Pedrinho, bota aquela, que eu não botei hoje ainda, né? Sexta-feira sem aquela. Ó, pouquíssimas vezes na história do Campeonato Brasileiro, o campeão do primeiro turno não ganhou o Campeonato Brasileiro. Cara, que virada, hein? Olhei na periférica que acendeu a luz do Jeg. Jeg é o nosso câmera aqui. Por que chama de Jeg? Não sei, nem quero saber. É, né? Eu sou bobo. Deixa pra lá. Eu sou bobo, eu sou bobo agora. Vou perguntar. Deixa essa parada por que seu apelido é? Vou perguntar. Não, pelo amor de Deus, Aí rapaz. vem um baseball bat, como diz aquele aqui, um taco de beisebol. Eu sou bobo, eu. Nosso! Meu Deus do céu. Olha que legal que a gente tá ouvindo nada que estamos falando dele, não tá nem... Ó, seguinte, pouquíssimas vezes o time que ganhou o turno não foi campeão. E eu vou fazer questão de mostrar pro torcedor botafoguense que é pra comemorar, como diz Emer Show. E o Secadores é pra secar mesmo, que tá na bola. 2003, Cruzeiro ganhou o turno campeão. 2004, Santos campeão. 5, Corinthians. 6, São Paulo. 7, São Paulo. Aí o Grêmio, 2008, ganhou o turno e perdeu. Aí quem foi campeão foi São Paulo. São Paulo. E em 2009, o Inter foi campeão do turno. E o retorno foi ele, aquele mesmo, o Flamengo. 2010, Fluminense campeão. 11, Corinthians campeão. 12, o Atlético Mineiro ganhou o turno e perdeu para o... Flusão. Flusão! Aí, que eu não lembrava. 2013, Cruzeiro campeão, turno e retorno. Retorno não, né? Turno e título. Brasileiro. 14 de novo. 15 de novo, o Corinthians ganhou o turno e foi campeão. 16, o Palmeiras turno e campeão. 17, Palmeiras turno e campeão. 2018, São Paulo ganhou o turno e perdeu o título para o... Palmeiras, principal rival. 19, o Malvado, que macetou todo mundo com batata e bacalhau, com Jorge Jesus. E aí, em 20, o São Paulo ganhou o turno. Todo mundo achava que ia ser campeão. E o Malvadão entrou em ação. E o tal do Rogério Ceni,
que é ídolo do São Paulo, o maior da história, foi lá e pimba, e ganhou o Brasileirão com o Flamengo. Aí, 21, Atlético campeão do turno e campeão do Brasileiro. 22, o Palmeiras. Deixa assim. Fecha aqui, JJ. Esconde essa interrogação aí, ó. Isso, É esconde isso. ela. Fecha aqui, JJ. Olha aí, ó. Isso, Aê, esconde ela. garoto. Isso. 2023 é só o Tico. É medalha tá caindo. É medalha. Fica tranquilo. Desculpa, zicou, hein? É medalha. Pô, Já veio com a medalha. A gente comprou na Uruguaiana. O Vidal foi de metrô voado lá pra comprar esse troféu. Ai, meu Deus Fecha do céu. aqui. Aí o troféu quebrou, mano. O troféu quebrou. O João falou que foi 11,99. É o famoso quem sabe faz ao O cara vivo. compra o troféu de... Cuidado, Ai, fica rapaz. aqui, rapaz. Eu, hein? Caraca, Quebrou meu troféu não tá do legal, fogão, não, rapaz. Vou deixar aqui. Isso é TV brasileira, gente. Quem sabe faz ao vivo. Quebrou, cola. É o famoso lavou, tá novo. Tô errado, filho? Certíssimo. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem um meme aí que o torcedor botafoguense fala, o Bocão falou que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, mas esse ano não. Porque, pô, se você for analisar, em mais de 80% das vezes, Atirson. Botafogo e Portuguesa de São Paulo. Também acontece também muita coisa. É, muita coisa. Inclusive, teu Tem lateral. um trator enterrado lá no Canindé, rapaz. A história, rapidinho, a história lá que fizeram o estádio e tudo e tal. Aí, pô, na hora de... Fizeram... Você conhece aí no Canindé? Claro, passando ali na... Aí não tinha como tirar o trator, cara. O trator não passava mais ali na saída. É sério isso? É sério, pô. O que faz com o trator? Ele tá... Não tem como desmontar. Aí, vamos enterrar ele. Enterrou. Deixou ele lá. Tá lá enterrado o trator. Que isso? A história é essa. Que loucura, gente. Verdade, pô. Então é zica, tá lá. Vamos tirar esse trator de lá, rapaz. Não à toa foi rebaixado. Depois que foi rebaixado, nunca mais voltou. Agora Olha uma só. pergunta. Desses todos aí, foi em 2009 e 2020 que o Flamengo tirou a diferença? 2009. Não, mas em 2020 também. Também, é. Só que aí 2020 também. Na verdade, não foi nem contra o São Paulo a disputa, foi contra o Inter. Isso. Que aí tem até o último jogo, Isso, Inter que foi. e Corinthians. Que o anula Cássio- um gol do Inter. É, Isso. isso aí. 43 anos! E outra coisa, aqui, na virada do turno, o Palmeiras tinha 13 pontos pro Flamengo. 13. O Botafogo hoje tem 12. Isso. Na virada, só que o Palmeiras fez uma força danada Fez. pra perder o título sim. aqui, que não é o caso do Botafogo. O Palmeiras ficou fora do G4. Não foi nem pra Libertadores no ano seguinte. Eu lembro que o Botafogo saiu do rebaixamento, gol do Jobson. E lá no também em Milton 2020 um monte de gente não queria ser campeão. Ficou É, ali, né? exatamente. Sabe quem ganhou revelação esse ano? Ah. Cigana Sarajane. O trabalho dela. Ela foi lá, meu irmão, aqui, ó, todo dia, ó, e o Palmeiras, tudo que era verde amarrava. Ó, Botafogo contratou um atacante para quando o Tiquinho não puder jogar. A gente tem certeza que ele vai estar no próximo ciclo de convocações agora para esse ano. Valentim Adamo, que jogava no Uruguai do Peñarol. Desculpa, River Plate do Uruguai. É que a camisa é igual do Peñarol, também não tem nada a ver com a do Peñarol, só de longe mesmo. River Plate do Uruguai, Valentim Adamo, atacante. Tá aí, ó. Óbvio que não é a mesma prateleira do Tiquinho, mas depois de tantos acertos do departamento de scout, Bigode, do scout não, de... como é que chama? Inteligência? De inteligência do Botafogo, eu dou todo o crédito pro Rafa e pra galera. Rafa Rezende. Isso aí. Pro Rafa Rezende e pra galera. Mas ele estava emprestado, né, ao Progresso, que jogou a segunda divisão. É um jovem jogador, é considerado uma das joias do futebol uruguaio. Ele é um jogador alto, mas ele não é lento, por exemplo. E muita gente pode falar, não, pô, o cara é duro, grandão, não sei o quê. Não tem nada disso. Sabe jogar bola, sabe fazer gol. É bom, obviamente, na bola aérea, mas também por baixo sabe finalizar. Eu acho que é mais um garoto, e aí a gente recorda aqui o Gabriel Brazão, que foi levantada a possibilidade, outro jovem jogador. E é um processo, é um trabalho que tem sido feito que, no meu ponto de vista, é muito interessante. Você garimpar a América do Sul e o Botafogo vai pagar merreca. Vai pagar um valor irrisório. Então, eu acho que daqui a pouco o Botafogo vai poder vender, se de fato tudo acontecer,
por um valor muito acima. Eu vou mostrar pra vocês a verdade na TV brasileira. Eu tô rindo sozinho, eu não sou maluco, não. É que tá uma gargalhada lá em cima. João, eu vou te pedir pra abrir o Talkback, se você pode fazer essa gentileza, e contar o porquê que tá todo mundo morrendo de rir aí desse ele do Flávio Amêndola, vai. Pô, a gente sabe da característica do atacante aí, né? O Flávio falou aí, duro e grandão. Não. Ele não é duro. Ele não é duro. É só grandão. Ele é grande, ele é alto, mas não é duro, não. Não é duro, não. Não é não? Não é não. É meia boca, então, né? Aí meia boca eu já não sei. Eu acho melhor tipo break, pra dar tempo de acalmar, eles não fica... Que isso, John Link? Mas sabe o que é isso? Ontem, depois do jogo, eu fiz uma pergunta pro Bruno Henrique sobre o Gabigol. Falei, pô, a parceria foi entre você? Fui eu que fiz aquela pergunta. Falei, a parceria tá intacta, né? E aí foi aquela resposta o que Gabigol viralizou. bota as bolas... Bota a bola onde eu gosto. E é uma parceria antiga. Eu fui contaminado por isso. BH, tamo junto, BH. O Igor postou isso aí, Postou, que eu falei. fui eu que fiz a pergunta. Bom, então vamos pro break pra todo mundo se acalmar, o grandão ficar, o durão ficar... Vambora, vamos pro break. Me dá uma água aí, João Lino. Pô, sexta-feira o Guardi veio aqui dar notícia boa. Pô, o Bigode veio pra falar que o atacante é duro, grandão, parará. Mas vou ter que dar uma notícia ruim pro torcedor do Vasco. Mais uma, né? Esfriou a negociação do Diego Costa, atacante, multicampeão, Champions League, matador, com o Vasco da Gama. E agora é aquilo, né? Grêmio final de semana, em São Januário, vai ter torcida, mas só mulheres, crianças, idosos e PCD, pessoas com deficiência. A marmanjada que fica indo pra lá fazer M tá fora, espero que sirva como exemplo, mas o Vasco não parece que não vem mais o Diego. Eu lamento, é claro, pelo tamanho do Diego Costa, que é um baita de um jogador, como você diz, já jogou final de Champions, Copa do Mundo. Mas eu acho que nesse momento o Vasco tem que trazer quem quer estar no Vasco. Pablo Vegetti, que foi anunciado. Esse fez força para vir ao Vasco. E não precisava sair lá do Belgrano. É um time mais tranquilo. Parece o Pedro Raul pra caramba. Porra, é verdade. Mas esse aí, acho que faz gol. Né? Mas o Raul fez o de bicicleta, o senhor postou e bombou lá. Não, eu tô brincando, porque o Pedro Raul também faz gol. Mas no Vasco não deu certo. Ano passado. No Vasco não funcionou. Mas eu acho que o Vasco tem que ter agora os jogadores que querem jogar no Vasco, que entendam a situação atual do Vasco. Não adianta você contratar uma estrela pagando 2 milhões por mês e o cara vir... Ô, Bigode, a gente tem que usar essa lógica assim. O Campeonato Argentino é um campeonato forte, certo? Sim. Ele é o artilheiro do Campeonato Argentino. É isso. E tá jogando, não tá jogando pelo River,
não tá jogando pelo Boca, não tá jogando pelo Pelos Estudiantes. grandes, né? Tá jogando por um time que acabou de subir da segunda divisão. E é o artilheiro do campeonato. Então, acho que isso tem que ser levado em consideração. E além da questão campo e bola, eu acho que a vontade do cara de, aos 34 anos, sair da zona de conforto dele para vir para o Vasco nessa situação, eu acho que são jogadores assim que o Vasco precisa. Tomara que ele consiga desempenhar um bom futebol que ele apresentou lá na São Argentina. 13 gols em 27 jogos. Praticamente meio gol por jogo, que é uma média muito boa. Sim, muito Um a boa, cada né? 2 jogos. Não, bacana o que o Amêndola falou em relação a essa vontade do atleta querer estar no clube. Isso aí é fundamental. E ele sair dessa zona de conforto é fundamental realmente, porque assim, ele está lá tranquilo, está lá na Argentina, perto da família. Era ídolo. Ele é ídolo. Aí você vai vir para um país totalmente diferente do que você não conhece, um time que não vem vivendo um grande momento, sabe que é uma grande camisa, que precisa resgatar isso o mais rápido possível. E ele se coloca à disposição e quer realmente ajudar o Vasco a sair dessa situação. Então é bacana. Tomara que ele consiga realmente chegar aqui e fazer os gols para ajudar o Vasco a voltar a vencer. Eu não sei não, mas tenho alguma coisa aqui na minha cabeça que tá me dizendo que o Vasco vai ganhar o jogo domingo. Seria um prêmio para as crianças, para as mulheres, para os idosos e para os PCDs que vão estar em São Januário. Porque normalmente a gente falava, pô, hoje dá. Aí o Vasco jogava bem e perdia. Aí com o Grêmio, que é um time muito melhor que o do Vasco, muito mais ajustadinho que o Vasco, que o Renato Gaúcho tem um time lá bom, né? Todo mundo, não é esse jogo ainda, mas tá bom. E é aí que a mágica acontece. Com a energia da criançada. Tá feia a coisa. Tá feio. Tá feia a coisa. Eu tava olhando a tabela ontem, eu e o Joãozinho, a gente tava analisando a tabela ontem. A situação do Vasco é bem difícil, até porque às vezes o time tá jogando muito, mas não é o caso. Faz bons momentos, volta e não ganha, a não ser que vire aquela maré, cara. Tinha que acontecer, sabe o quê? De ganhar 2 seguidas. Ganhava 2 jogos seguidos, já dava um respiro, Mas eram ânimo. esses jogos sem torcida, cara. Que aí tu joga sem ninguém gritando, aí São Januário vira no estádio comum, quando é um alçapão. Sim. Não, e aí você observa os jogos do Vasco. Mas o Vasco ainda vai enfrentar o Goiás. Vai enfrentar o Goiás fora de casa, que ganhou o Botafogo, líder do campeonato. Mas vai enfrentar o Cuiabá. Vai enfrentar o Cuiabá fora de casa. Mas vai pegar o Santos, que tá lá embaixo. Santos também fora de casa. Isso complica. E voltar a vencer traz essa alegria de novo para o ambiente. Pô. Leveza, né? Modifica todo o cenário ali. Primeiro tem que vencer a primeira partida. E é domingo, né? Domingo o jogo? É domingo. Ó, sabadão, 21 horas, seu pré-night. Fluminense e Palmeiras jogaço. Estarei lá. Fluminense se vencer vai a 31, Palmeiras se vencer abre, já 6 pontos do Fluminense, vai a 34. Domingo. Estarei lá cobrindo, fazendo a cobertura do jogo. Domingo. Domingão. Não, desculpa, sábado. Domingo tá de folga. Amém. 16 horas em São Januário, Vasco e Grêmio. Domingo, 18h30, que já é um horário horrível. Cruzeiro e Botafogo, que a gente quer estar vendo série. E aí, pra piorar, domingo, 20 horas, eu nunca vi disso, Atirson. Não, aí 20 horas lá no Pantanal. No domingo? Não. O estádio é lindo. Pior que sábado 9 é só domingo 8. Domingo 8 já acabou. Tu Acabou já tá pensando no programa do dia seguinte. Domingo tem que ser, no máximo, até as 5 da tarde ali, começando e pronto. 18h30 já me irrita. Mas 20 não dá. Cuiabá e Flamengo. Pra muito mais, vocês vão ficar com saudade da gente no final de semana. Getúlio_Vargas no Instagram. Flávio Amêndola e a Tirson, com TH, _oficial, que eu sei que vocês vão sentir saudade da gente no fim de. Quentinho, hein? Flamengo pode ganhar mais um dinheirinho com a venda do Natan pro Napoli. Natan do Red Bull. Zagueiro que foi pro Red Bull. O Flamengo tem 12% e mais... E só pra fazer um concerto aqui rapidinho, o MShow jogou comigo apelado no meu jogo solitário. Aê, Desculpa, MShow, tamo junto. Aê, garoto. Galera, bom final de semana, obrigado pela audiência. Vambora, segunda-feira tem mais. Vambora. A semana